Olá, como vai? Está começando agora mais um podcast Talk Mais, o podcast produzido aqui pelo portal SPR+. Eu sou Gabriel Duarte, aqui do meu lado, nosso jornalista José Guilherme. Tudo bom, Zé? Tudo bem. Hoje é uma edição especial porque a gente inaugura oficialmente, né, a nossa cobertura eleitoral aqui na SP Rio. A gente vai acompanhar toda a eleição, desde o momento dos pré-candidatos, candidatos, votação, apuração, porque temos eleições municipais em 2024, é um momento importante para a nossa região, para o cenário político regional. E aqui hoje com a gente, para inaugurar de fato esse processo todo, estamos com o Celso Florencio, secretário de Governo e Planejamento de Jacareí e atualmente, né, pré-candidato à Prefeitura de Jacareí. Tudo bem, Celso? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Bem, Zé. Prazer estar aqui inaugurando esse podcast eleitoral de vocês. Como é que está o sentimento, né? Você estava comentando aqui com a gente a sua primeira investida, de fato, nas eleições, né? Como pré-candidato agora, né? Eu queria saber como que estão os preparativos para esse ano, que vai ser um ano cheio, imagino, de muito trabalho, de muita correria. E também você é do PSDB, queria saber se você já vai sair candidato pelo PSDB também. A gente está definindo a chapa, né? A chapa é PSDB-PL em Jacareí, então a gente não definiu ainda a figura se o cabeça de chapa é PSDB ou é PL, mas eu serei o candidato por um dos dois partidos e o vice virá de um desses dois partidos. A gente trabalha num grupo muito forte, a gente tem um grupo político muito bem estabelecido, então você me perguntou qual que é o sentimento. Eu me sinto muito honrado de estar representando esse grupo, né? De ser o candidato desse grupo. A gente passou por um processo de prévias internas, onde esse grupo definiu quem seria o candidato. E a gente se sente muito honrado você chegar no final de 7 anos de trabalho e o grupo político que você trabalhou durante esses 7 anos coloca o seu nome para postular a sucessão do Isaías. O Isaías, que tem sido um ótimo prefeito, né, o nosso prefeito. Ele tem sido um ótimo prefeito, então tem ainda uma responsabilidade gigante de substituir um prefeito super bem avaliado, um prefeito muito correto, um prefeito que trouxe grandes transformações para o município de Jacareí. Então é um misto de se sentir honrado, se sentir muito gratificado. Eu estou muito feliz com esse processo, estou muito satisfeito, e tem sido muito satisfeito começar esse processo, começar esse diálogo com a população, ouvir ainda mais a população. A gente sempre ouviu a população como secretário, a gente teve diversos momentos de participação popular, a gente realizou inúmeras audiências públicas de participação popular, no qual a gente sempre ouviu e tentou trazer um retorno para a população. Agora é ouvir como candidato a prefeito, então pré-candidato a prefeito. Então é ouvir e estar à frente aí desse processo que tem bastante chão esse ano. Celso, essa indefinição do partido, eu queria saber se você acredita nos partidos, né? E por que essa indefinição agora? Não existe uma indefinição, existe ainda um acerto a ser feito, que a gente está avaliando qual que seria a melhor possibilidade. Então, eu estou no PSDB hoje, faço parte de um governo que é liderado pelo PSDB, mas a gente precisa avaliar não só o processo eleitoral, mas qual a condição vai dar um novo gestor uma possibilidade de interação com os órgãos federais e estadual. Então, um prefeito sozinho, ele não consegue, ele precisa das demais instâncias de governo. Então, qual partido que vai dar um suporte de deputados, de representação, para que o próximo prefeito, a partir de 2025, tenha uma articulação política nas demais esferas de governo. Então, a gente tem que pensar não só no trâmite eleitoral, né, de 24, mas pensar, a partir do momento que se ganha a eleição, qual o partido que consegue dar melhor resposta ao governante da cidade? Qual partido consegue trazer mais benefícios para a cidade? E a gente não está falando de partidos que não estão com o governo. Tanto o PSDB está desde o começo, o PL está desde o começo, André, que hoje está como nosso governador interino, né, o André do Prado, hoje, na data de hoje ele está como governador. O deputado Márcio Alvino também tem dado um suporte gigantesco para Jacareí. Então a gente tem que pensar no futuro da cidade.
Eu acredito na figura dos partidos. Eu acho que os partidos, eles são instituições, a gente tem que representam a sociedade. Então, são instituições não só que representam, mas que refletem a sociedade, mas que a gente precisa estar muito casado com o que pode proporcionar de melhor para a cidade. A minha candidatura, a gente quer o melhor para Jacareí. Então, a gente vai decidir isso, o que for melhor para Jacareí. Celso, você nasceu em Jacareí, foi criado em Jacareí, cresceu em Jacareí, saiu para poder fazer faculdade, você estava contando para a gente mais cedo, antes do podcast começar, fez economia na USP, né? E depois voltou a convite do Isaías para assumir a Secretaria de Governo e Planejamento. Eu queria saber de você, já que você é jacareense, né, e tudo mais, como você enxerga a cidade hoje, especialmente comparado anteriormente, quando você não estava dentro da administração pública, e hoje, o que você acha que Jacareí precisa atualmente? Olha, Jacareí conseguiu evoluir muito nos últimos anos. É notório a diferença da cidade nos últimos anos. Não só pela questão do governo, acho que o governo Isaías trouxe muitas mudanças positivas para a cidade, mas a cidade é um elemento dinâmico. A cidade por si só também tem evoluído e tem melhorado muito. A Jacareí, do ponto de vista urbanístico, você diz, ou geral? Geral, de condições de serviços. A cidade tem melhorado muito na questão de serviços oferecidos públicos e privados. A dinâmica empresarial da cidade está mais evoluída, tem vindo numa crescente importante. Então é notório que Jacareí tem se desenvolvido. Não só pelo sentimento, mas também por dados, né? Se a gente avaliar todos os rankings de pesquisa para investimento, sempre apontam Jacareí como uma das melhores cidades para se investir no Brasil. Então, Jacareí está sempre entre as 50 melhores cidades para se investir no Brasil. A gente tem mais de 5 mil municípios, né? Então, isso é notório. A cidade vem numa crescente. Responsabilidade fiscal, a gente tem trabalhado muito a questão da responsabilidade fiscal. Isso faz com que haja credibilidade nos investimentos para a cidade. A gente tem conseguido investimentos para a cidade que só municípios responsáveis e responsivos conseguem, né? Eu digo que tem que ser responsivo também, que é a maneira mais correta de se fazer. Então, eu acho que a gente tem uma cidade, a Jacareí da minha infância, eu vejo, era uma cidade que ficou muito tempo estagnada. Acho que A gente teve um tempo que a gente falava assim, Jacareí é a cidade dormitório de São José. Ela não é isso mais, né? Não, deixou de ser há muito tempo, né? Jacareí durante um tempo cresceu. Meu pai trabalhava aqui em São José, então ele ia para o meu pai era uma cidade dormitório, porque ele trabalhava aqui na prefeitura de São José e mas a gente morava em Jacareí. Minha mãe já trabalhava em Jacareí, era professora primária no João Feliciano, que é um colégio público tradicional lá de Jacareí. Mas para o meu pai, que era topógrafo aqui na prefeitura, é uma cidade dormitório. E hoje existe essa dinâmica ainda, de muitas pessoas de Jacareí trabalharem em São José. Mas agora é uma dinâmica diferente, não de cidade dormitório, mas de região metropolitana. Porque também tem muitos joseenses que trabalham em Jacareí. Então, esse caminho também é inverso. A gente está falando de 27 mil pessoas, de 27 a 30 mil pessoas diariamente que se deslocam, mas que se deslocam de ambos os lados. Porque hoje existe uma conurbação das cidades. Jacareí tem... Já está ligado, né? Jacareí tem ofertas de emprego competitivas, assim como São José. Então, o joseense pleiteia a vaga em Jacareí, o jacareense pleiteia a vaga em São José. O jacareense consome em São José, o joseense também consome em Jacareí. Então, a gente hoje está numa realidade mais de região metropolitana do que de cidade dormitório, como era na minha infância há 20, 30 anos atrás. Dentro da sua candidatura, como que você planeja esse movimento, esse processo de Jacareí tomar mais protagonismo e influenciar também São José dos Campos, né? Que também, ao mesmo tempo que Jacareí está crescendo, São José também cada vez cresce mais, né? Como atrair também o joseense, o taubatiano, para ir para Jacareí trabalhar, para morar? Acho que o fato da cidade progredir, isso já é uma atração natural. O que a gente tem que começar é de estabelecer pautas comuns com os demais municípios. Hoje a gente tem uma pauta comum com São José, que é a ligação da Davilino com a Via Oeste. Como é que está essa obra? A gente, na parte de Jacareí, falta 500 metros, que a gente vai começar agora em fevereiro e terminar. E São José, o prefeito Anderson, também já está chegando no Rio Comprido. Então, São José vocês vão se encontrar. Vamos nos encontrar no Rio Comprido. E vão dar as mãos? Sim, daremos as mãos sobre o Rio Comprido. O Anderson e o Isaías vão dar a mão?
Com certeza, com certeza. Eu acho que, independente de diferenças partidárias, tanto o prefeito Anderson quanto o prefeito Isaías representam os munícipes de Jacareí e de São José. E os munícipes de Jacareí e São José sempre tiveram de mão dadas. Então, acredito plenamente que as mãos serão sobre o Rio Comprido, que é o rio que divide a cidade. Eles têm uma certa rivalidade, questão do rugby, né? Tem uma rixa, né? Quem ganha mais, quem ganha os clássicos. Aí a gente leva vantagem, né? Aí Jacareí leva vantagem. Perguntando agora sobre os problemas de Jacareí. Você avaliou muito bem o governo do Isaías, né? Você comentou que você faz parte do governo, então você faz uma avaliação positiva, mas eu queria saber, você, candidato, eventualmente virando prefeito, qual vai ser a sua principal dor de cabeça em 2025, caso assuma a cidade, a gestão? O que você acredita que Jacareí não tem nesse momento e que é urgente, é necessário? A gente conseguiu evoluir muito em diversos setores, mas não consegue se zerar as demandas em 8 anos. Acho que a gente tem avanços importantes para ser feitos na educação. A gente, nesses 8 anos, investiu muito na educação infantil, nas creches. Foram 11 creches que serão entregues durante o governo Isaías. A gente zerou a fila de creche. Agora a gente tem que dar um passo maior, que é levar o integral, expandir o integral para toda a cidade. Então, para todos os pais que queiram ensino integral na rede pública, eles vão encontrar. Então, os próximos anos têm que ser marcados por essa bandeira de expansão do integral. E o integral ele é muito importante, porque ele possibilita a criança ter todos os estímulos educacionais, todo o conhecimento, ajuda a criança em outras áreas, porque tem as oficinas de música, teatro, e também permite que os pais possam poder trabalhar tranquilo, sabendo que os seus filhos estão bem seguros, estão sendo educados dentro da rede municipal. Então, acho que essa é uma bandeira importante. A gente tem diversas bandeiras importantes também que precisamos tratar na saúde, a expansão do número de leitos, o pronto-socorro municipal desassociado da Santa Casa, para que a Santa Casa possa gerar mais leitos. Então, a gente evoluiu. Quem lembra da Santa Casa de Jacareí em 2016, a gente tinha todo o pronto atendimento, chegava na Santa Casa, as pessoas ficavam, às vezes, 20 horas esperando para um atendimento. As mesas de cirurgias eram feitas, às vezes, com lanterna de celular, as cirurgias. Então, a gente conseguiu melhorar muito o atendimento da Santa Casa. Agora, precisamos dar um passo a mais, aumentar o número de leitos, melhorar o pronto-socorro. Questão viária, a gente expandiu bastante. Só que a gente tem um projeto viário da cidade inteira. A gente executou uma parte, que foi a da Avelino. Agora a da Avelino chegando em São José, a ligação da Avelino com a Getúlio Vargas. Sempre o prefeito Isaías destaca como uma grande obra a terceira ponte, Mário Covas, né? Isso, a ponte Mário Covas. Por que ela é tão importante no contexto geral para Jacareí? Porque, primeiro, hoje existe um grande gargalo em Jacareí, que é a travessia do Rio Paraíba. O Rio Paraíba, que é um bem da cidade, né? E acho que é algo que precisa ser utilizado de melhor forma dentro da cidade, pela economia criativa, pelo turismo, pela geração de emprego e renda, mas hoje ele é um obstáculo de mobilidade. Então, a partir do momento que a gente começa, e a ponte Mário Covas hoje ela é uma parte de um projeto viário. O projeto viário é que se ligue a Lucas Nogueira Garcês, que é a primeira entrada de Jacareí, pela Dutra, né, de quem vem de São Paulo, a Castelo Branco. Então essa obra precisa ser feita. A gente estava com ela contratada, o Ministério Público suspendeu judicialmente, entendendo que ali é uma área de várzea. Então a gente precisa fechar essa discussão com o Ministério Público e Defensoria sobre essa obra, que vai ligar a Lucas Nogueira Garcês a Castelo Branco. Estamos terminando a duplicação da Castelo Branco. Fizemos a Mário Covas, que aí está a grande importância, porque ela é a obra que passava sobre o Rio Paraíba, mais difícil de ser executada. Fizemos essa obra, ligamos com a Davilino, com a Malaquia Assad, que tem já projeto executivo para ser duplicada. Ligamos com a Davilino pela Ademar de Barros e vamos fazer agora uma obra para interligação com a Getúlio Vargas também. Então, esse primeiro pacote de obras, que vai ficar faltando só a ligação da Castelo com a Lucas, ele faz um eixo paralelo à Dutra. A Dutra em Jacareí, ela pode ser pouco utilizada como locomoção dos jacareienses por conta do pedágio,
E por conta das distâncias, Jacareí está mais afastada da Dutra e existe um pedágio no meio. Então a gente precisa fazer com que, ao contrário das outras cidades, que em São José, Taubaté, que usam a Dutra como uma avenida da cidade, Jacareí não consegue fazer isso. Então a gente está fazendo uma avenida paralela, um eixo viário paralelo à Dutra, para que permita a locomoção. E Jacareí cresceu de uma seguinte forma: as indústrias, o comércio pesado, ele está na região oeste. Tem muitas indústrias, muito polo gerador de empregos na região oeste, que é a região do outro lado da ponte, do São João, do Emília, do Flórida, do Rio Abaixo. Então, toda aquela região é a região oeste. E Jacareí cresceu habitacionalmente, as pessoas estão morando próximo a São José dos Campos. Então, a gente precisava criar um eixo que faça com que as pessoas saiam das suas casas, aqui na região conurbada aqui com São José dos Campos, que é a região leste de Jacareí, e cheguem ao seu trabalho na região oeste, sem passar pelo centro da cidade. Então, hoje, o centro da cidade ele tem um trânsito muito pesado de veículos que saem da região leste, vão para a região oeste e que acabam ali caindo no centro da cidade porque não conseguem, não tinham outra forma. Então, agora a gente está oferecendo para as pessoas uma outra forma de deslocamento que é fora do centro. Então, isso a gente facilita a vida das pessoas. A gente tem casos que a gente avalia que tem pessoas que estão economizando 15 a 20 minutos todos os dias por conta da Mário Covas. Você pega, você devolver 15 minutos de ida, 15 minutos de volta, você está dando meia hora de vida para essa pessoa passar com a família dela, para cuidar dos filhos, dormir mais, poder, aqueles 5 minutinhos a mais, poder né? fazer o que ela quiser com o tempo dela. Então isso é devolver a vida para as pessoas, né? Devolver qualidade de vida para as pessoas. Então, Viu, Celso, essas obras todas, né? Vocês correram atrás de dinheiro, né? Sim. Essas obras foram financiadas pelo banco... O CAF, que é o banco... O CAF, né? Latino-Americano. Isso, Banco de Desenvolvimento Latino-Americano. Você está preparado para bater na porta dessas pessoas e desses organismos que têm dinheiro? Não, não só estou preparado, como todo o trâmite do CAF foi feito dentro da Secretaria de Governo, né? Então, para explicar... Você sabe os caminhos lá? Exato. Quando a gente fez o trâmite com o CAF, eu e o prefeito Isaías, a gente começou primeiro no Ministério do Planejamento, depois passamos para o Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda, chegamos ao gabinete do presidente da República, porque tudo isso é aprovado em todas essas instâncias. O financiamento com o CAF teve a aprovação do presidente, que na época era o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro aprovou o financiamento do CAF. Foi ao Senado Federal. À época, eu acompanhei junto ao gabinete do senador José Serra, estava em Brasília, a gente conseguiu aprovar em um dia esse financiamento. Aprovou no plenário do Senado. Então, todos os senadores votaram a favor deste empréstimo. Então, o financiamento do CAF foi uma grande escola para mim, que eu fui passando por todos esses órgãos, seja federal e o CAF, inclusive, que é um órgão internacional, né? E a gente lida diariamente com o CAF. Mês passado a gente recebeu uma missão deles para acompanhar as obras. Então veio gente do Uruguai, veio gente da Colômbia, veio gente... Fiscalizada. Fiscalizar. Então até coloquei meu espanhol em dia para conseguir mostrar as obras para eles e demonstrar a eficiência do emprego desses recursos na cidade. Com a questão dos investimentos, você tem familiaridade também, porque você é economista, né, de formação. Mas eu queria saber, você fala com propriedade, explica... pensando numa gestão, você avalia que seria uma gestão mais técnica? Eu acredito que seja uma gestão Você acha que o caminho é esse? Uma gestão mais técnica? Eu acho que você precisa de pessoas políticas e pessoas técnicas, e o ideal é que sejam políticas e técnicas, né? E a gente tem quadros políticos e técnicos. O técnico, ele vai trazer... A administração pública se profissionalizou muito. Hoje a gente tem inúmeros órgãos de controle, o rito de licitação é muito profissional, então a gente precisa de uma bagagem... Às vezes tem até demais, né? Exato. A gente precisa de uma bagagem técnica pesada. Sim. E a gente também precisa de pessoas que tenham sensibilidade de ouvir a sociedade, que transformem a angústia das pessoas, né, que as pessoas
tem suas angústias, tem suas necessidades, transforme isso em política pública. Então, o agente político ele também tem que ser muito disso. Agora, se você tiver um agente político que ele é técnico e político, ele consegue ouvir a demanda, entender a demanda, ter empatia com aquela demanda, transformar isso em orçamento, em captação financeira e transformar isso em política pública com retorno, daí esse é o melhor cenário. Então, você já tem umas figuras assim mapeadas na mão, pensando nisso? Para o governo? O próprio grupo político do qual eu faço parte, né, quando a gente fala, principalmente no meu caso, não sou uma candidatura única, né? As pessoas não vão votar no Celso para prefeito, as pessoas vão votar na figura do Celso, mas de um grupo político do qual apoia o Celso. Então, nesse grupo político, a gente tem pessoas extremamente técnicas e com capacidade de olhar político. E que já trabalharam, inclusive, na prefeitura. E que estão, inclusive, hoje no grupo político. Então, a gestão Celso será uma gestão diferente do Isaías. Isaías foi um grande professor, mas a gente tem olhares diferentes. Então, e vamos estar em momentos diferentes. Isaías Sim. foi prefeito num determinado momento, agora a gente está um momento diferente. Eu me aproveito dos avanços que foram realizados no governo Isaías para dar outros saltos para a cidade. Então, a gente está em momentos diferentes. Então, são gestões diferentes, mas que se aproveita muito do capital humano que já existe hoje. Perfeito. Como que é a cidade deixada pelo Isaías? Até estava pensando aqui, tem um ponto que o próprio Isaías sempre destacava, já destacou em entrevistas aqui, que são as enchentes, né? Sim. As enchentes atordoaram os políticos em Jacareí por um bom tempo, e nos últimos tempos, nos últimos anos, parece que andou, diversas obras foram feitas, mas como que está esse ponto em específico? Até um dos pontos do financiamento com o CAF, a gente reverteu muitas obras que antes eram de revitalização urbana e viárias para combate à enchente. Jacareí é uma cidade que sempre teve muitos problemas de enchente em todas as bacias da cidade, né? Todos os córregos da cidade, tem muitos pontos de enchente. E quem sofre com a enchente é muito traumático. As pessoas não poderem dormir num dia que está chovendo, porque existe a possibilidade da chuva entrar 1 metro, 2 metros na sua casa, você perder tudo, inclusive que está correndo risco de vida, é muito dramático. E Jacareí nunca tinha encarado de frente a questão das enchentes, porque são volumes financeiramente muito altos, precisa de uma captação de recursos. Por isso que a gente foi e destinou recursos do CAF para combate a enchentes. Uma das principais obras que a gente está fazendo, que é do Córrego do Tanquinho, que fica na região oeste, ela está custando 55 milhões de reais. A gente está fazendo um canal do tamanho de um rio. Ela tem 13 metros de comprimento, vai sair do Vilaíta, vai até o Rio Paraíba, são 2,5 quilômetros, um volume de água para resolver de vez as enchentes ali naquela região do Vilaíta, Terra de Conceição, Emília, toda aquela região que sempre sofreu historicamente, mas precisava de recursos muito, muito altos. A gente hoje tem 5 grandes obras em andamento, de combate às enchentes: Jardim Luiza, Tanquinho, Lucas Nogueira Garcês, Diogo Fontes e São Luís. A gente já entregou algumas obras importantes. Os 3 piscinões do Turi estão hoje segurando as águas que antes chegavam. Já foi testado? Já foi testado e bem testado, porque qual que é a ideia dos piscinões do Turi que fica ali na Ilha do Máximo? Segurar as águas do Turi antes que encha o centro da cidade. Que o centro da cidade também sempre sofreu com muitos problemas de enchente. Então, você tem 3 piscinões enormes, retém a água e depois ele vai soltando a água aos poucos. Ainda tem muita coisa para fazer de enchente. A gente tem que... Ainda para frente tem o Rio Comprido, que a gente precisa... Canalização? A gente está com 5 canalizações em andamento. 5 canalizações, um investimento em torno de 120 milhões de reais em combate às enchentes, que vão ser feitos em 18 meses. É muito dinheiro para combate às enchentes, mas a gente precisava fazer isso. Porque se a gente não faz isso, o que acontece? A cidade vai sempre sofrer com as enchentes e as pessoas têm acompanhado que as enchentes são cada vez piores. As chuvas estão cada vez mais fortes, concentradas em um curto espaço de tempo. Isso faz com que alague muito rápido. Então, até uma preocupação, as pessoas muitas vezes falam: o que vocês estão fazendo de preocupação com o aquecimento global? Os efeitos catastróficos
a gente está fazendo obra de combate à enchente. O que mais... É a adaptação. É a adaptação. A gente precisa adaptar o município a essa nova realidade climática. Existe uma realidade climática de chuvas mais fortes e concentradas. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente já sofria com as enchentes e com as chuvas mais fracas, com as chuvas mais fortes vai sofrer muito mais. Então, a gente precisa dar uma resposta rápida para isso. Ainda tem outros pontos que a gente precisa atacar no futuro, nos próximos 4 anos, que daí Califórnia, a gente precisa atender melhor. A gente está fazendo Jardim Luiza, depois do Jardim Luiza a gente passa para o Califórnia. Rio Comprido tem pontos de enchente. A gente está avançando na regularização fundiária, então primeiro vamos fechar a regularização fundiária até para definir a área que possível remoção, porque tem lugares que você não consegue nem fazer a obra não vai ser efetiva. Então, Ijau a gente tem muito problema ainda e precisa ser solucionado. Então, a gente está investindo muito, estamos resolvendo os problemas históricos. Então, já entregamos os piscinões do Turi, que resolveu todo o problema do centro ali, mas ainda no centro tem Rua Minas Gerais, Santa Cecília, que precisam de obra. A gente já está em um projeto contratado. Ramira Cabral também no centro, que precisa ser feito. A gente está contratando os projetos, fazendo os projetos, porque até para as pessoas entenderem. Uma grande obra, o prefeito fala, eu quero começar agora, ele não consegue. Primeiro ele tem que fazer a licitação do projeto executivo, elaborar um projeto executivo, conseguir as licenças ambientais necessárias para que aquele projeto seja liberado. Então entra órgãos ambientais estaduais, como CETESB, DAE, para conseguir o financiamento, porque são obras custosas. Então, existe um planejamento de longo prazo que precisa ser realizado para que essas obras saiam do papel. Sim. Assim como foram com as obras do CAF, as demais obras também são. Então, a gente está executando obras, que a gente começou o planejamento anteriormente, e estamos deixando o planejamento pronto para executar as demais obras. Perfeito. A gente está caminhando já para o fim do nosso bate-papo, quase 30 minutos de conversa. Você tem aquela perguntinha, Zé, para finalizar? Não, eu queria saber da segurança. Segurança é um tema que preocupa aqui o Vale do Paraíba, né? Sim. Os índices no Vale do Paraíba são bastante altos e de alguma maneira pode contaminar cidades que estão com seus números bons hoje, né? Sim. Mas daqui a pouco a gente começa a ver casos de violência e casos de latrocínios aumentando. Como é que você vê essa questão da segurança? Como é que está a segurança de Jacareí? Olha, os nossos índices vistos até pela Polícia Militar, que é quem mostra os índices de segurança, melhoraram bastante nos últimos anos. Isso é um trabalho que a gente tem feito, sobretudo com a Secretaria de Segurança, investimento, qualificação, equipamentos para a Guarda. A Guarda de Jacareí recebeu essa semana 250 novas armas. Então, a gente também está investindo em equipamentos, em capital humano, para que possa ser feita essa gestão da segurança, né? A nossa Guarda tem feito um papel importante. A Romu de Jacareí tem dado muito resultado, as pessoas têm gostado muito. Isso tem refletido, inclusive, na queda da criminalidade na cidade. Também temos investido em inteligência, né? O COI tem ajudado bastante também na prevenção do crime. Então, do lado da segurança, do combate, da prevenção, a gente tem feito pela Secretaria de Segurança, tem sido exitoso, mas precisa também avanços, né? Continuar avançando, né, nessa linha. Mas também, dentro da segurança, a gente precisa de uma articulação mais regional, porque a gente está falando de uma região metropolitana, muito próxima da capital. Grande parte dos furtos de automóveis são realizados por pessoas que não estão nem na região metropolitana, vêm da região metropolitana de São Paulo, vêm, roubam aqui e saem pelas rodovias. Então precisa de uma articulação maior com o governo do estado, com as demais cidades, para formar um cinturão de segurança para que impeça que bandidos de outras regiões venham também para a nossa região. Atuar na nossa região e sair pelas rodovias, né? Porque o fato da gente ser bem servidos de rodovia, que é um ponto positivo economicamente, também facilita pelo lado da insegurança para as pessoas saírem. E também a gente tem que investir na parte social. Acho que combater, não se pensa só em segurança, você tem que pensar no combate, mas também na prevenção. E a prevenção você faz com ensino integral,
como trazendo para as pessoas, dando para o jovem, para o adolescente, oportunidades de emprego, para que esse jovem jacariense... Lazer também. Lazer. Então, você dá educação, você dá oportunidade de emprego, você dá lazer, você dá uma perspectiva de vida para essa nova geração, isso influencia e muito no combate à violência. Então, a gente tem que trabalhar nesses dois passos. Você tem que cuidar do combate, né? Porque a violência ela corre hoje, então tem que combater hoje, mas também não dá para não pensar no futuro. Então, e a melhor forma de prevenir no futuro é você dar esporte, lazer e, sobretudo, perspectiva de vida. Para o menino que não está ali, menino ou menina que está sem perspectiva de vida, muitas vezes o crime é a perspectiva que ele acha. Então, a gente, como poder público, tem que dar perspectiva para o jacariense de que ele pode trabalhar, que ele pode estudar, que ele pode ter uma vida digna longe do crime. É isso aí, obrigado, Celso. Fechamos aqui nosso episódio do Talk Mais. Seja muito bem-vindo, boa sorte nessa trajetória ao longo do ano, né? E continue em contato com a gente, as portas estão sempre abertas, viu? Foi um prazer estar aqui, voltarei sempre que convidado. Obrigado, Zé, obrigado, Gabriel. E sempre que tiver possibilidade, a gente está aqui de volta. Combinado, obrigado. E obrigado a você também que assistiu a gente aqui até agora. Você pode conferir esse e outros episódios com políticos, envolvendo as eleições, personalidades aqui da região, no Spotify, no YouTube e nas demais plataformas de streaming. Até a próxima!